Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoso bianconero, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. E eu queria dizer para vocês o seguinte: hoje é dia 17 de janeiro. Ontem acabei esquecendo, né? Também foi uma data importante, a gente sempre fala de datas importantes. No dia de ontem, no dia 16 de janeiro, no ano de 85, a Juventus venceu a Supercopa da Europa contra o Liverpool. E alguns meses depois, em maio, teve a final da Champions contra o Liverpool e aconteceu aquela tragédia de Reis, né? A gente já tinha vencido eles antes, enfim. E hoje é o dia da pizza, né? Um sábado que é muito utilizado como dia da pizza e a gente não tem motivo nenhum para comemorar. Antes, eu queria dizer o seguinte para vocês que são inscritos. Durante todo esse segundo turno, a gente vai fazer sorteio de alguns brindes. No final deste mês, a gente vai sortear um cachecol. E durante o segundo turno, nos outros meses, brindes como essa pulseira aqui, ó, tá aqui nesse envelope. É uma pulseira tripla da Juventus e ela pode ser sua, tá? Desde que você seja inscrito. Então, ativa o sino e não perca os próximos vídeos do Finestra para ficar por dentro dos sorteios destes brindes, tá bom? Muito obrigado a todos que comentam, que participam do Finestra Bianconera. Sempre legal ver vocês fazerem aí o debate. E a gente já pode acabar o vídeo, não é? Eu, sinceramente, tinha vontade de acabar o vídeo. Vou tentar dar aqui a minha opinião. Estou com uma cara de desilusão, porque a Juventus, eu já pressenti hoje, quando eu vi a Inter ganhar de 1-0, o Napoli ganhar de 1-0, eu já vi que hoje o empate talvez fosse bom. Ontem eu falei que o Lidis poderia não jogar, eu não cravei que ele estaria fora, eu disse que era uma alternativa, ele estava com febre, né? E o Locatelli deveria ser também não utilizado. Os dois acabaram jogando e a Juventus nem com a sua força máxima conseguiu vencer o Cagliari em Cagliari, né? Foi um jogo maldito, no sentido de que a Juventus no primeiro tempo fez um bom jogo, no segundo tempo nem tanto, caiu um pouco. Mas a questão que me preocupa é que não adianta você ter 300 posses de bola. Uma vez, recentemente, o treinador brasileiro Renato Gaúcho disse: não adianta ter a posse de bola e não decidir o jogo. Aí ele fez uma comparação um pouco, né, como aquele rapaz que chega na boate, fica lá a noite inteira com a menina, conversa, enrola, fica o tempo todo com a menina bebendo. E aí, quando chega um outro na festa ali, nem troca ideia, dá uma piscada, tal, e sai com a menina. Não adianta você ter a posse de bola e não saber definir. E o saber definir passa por um atacante. Eu não vou aqui pegar pesado com Jonathan David, teve uma chance ali. A Juventus que criou várias oportunidades com o Miretti. Miretti que para mim mais uma vez foi o melhor em campo. O Miretti que criou duas chances muito boas no primeiro tempo. O Yildiz, no segundo tempo, acertou uma trave que a gente costuma dizer na Itália foi um pecado, foi uma esfortuna, foi um azar. Foi um azar aquela bola do Yildiz na trave. Depois, um pouco antes, foi depois, eu estou até confuso, acho que foi depois, jogou um pouquinho por cima, ia ser um belíssimo gol. A Juventus não merecia perder, mas o futebol, como eu sempre falo, não é merecimento, é a competência. E o futebol tem disso. Sabe o que me lembrou hoje? Vocês não vão saber, vocês não vão lembrar, a não ser que vocês forem no YouTube. Hoje, como a gente fala, né, o recurso da internet, né? Um abraço para o fotógrafo Fabriani, o recurso da internet. Se vocês forem ver os melhores momentos da Juventus contra o Hamburgo, time alemão, final da Champions 83, eu vi esse jogo. Eu ainda não era torcedor, eu simpatizava com a Juventus. Ali foi o meu embrião como formação de torcedor da Juve. Foi idêntico, foi idêntico. Até teve um lance que teve um pênalti no Platini na época, deram um golpe de karatê no Platini dentro da área. Hoje teve um pênalti ali que eu fiquei na dúvida, eu acho que não, o Miretti, o jogador do Cagliari acerta, para mim foi um lance normal, não era pênalti.
Mas fora isso, foi um domínio e muitas chances da Juventus, só que chances criadas pelo Miretti, né? 2 chances pelo Miretti no primeiro tempo. O time não chuta no gol. O Miretti deu 2 chutes e o Miretti não é um atacante. E depois aquelas 2 chances que ele diz, aonde uma delas foi na trave e a outra passou por pouco. Só que o domínio, a consistência de jogo era da Juventus, não do Cagliari. O Cagliari deu 3 chutes, um no gol, para falar a verdade, um no gol. Se for considerar só que vai mesmo no retângulo, e fez o gol. Me lembrou, devido às proporções, a final da Champions de 83. E aí eu vou fazer uns pontos aqui. Também não gosto quando eu vejo comentários, como eu vi na Itália, de amigos até importantes, tá? Que eu respeito muito. Importantes, não vou citar nome, que até trabalhou em rádios e mídias bianconeiras na Itália, gente boa demais, sabe tudo de Juventus, mas eu também não concordo. Depois do jogo, vim com ironia. Antes do jogo tem torcedor que falava que é uma Juventus que briga pelo título e agora não é assim. Fala antes, né? Fala antes do jogo, depois fica muito fácil. Então é um resultado que o empate eu acho que seria mais justo, não porque o Cagliari mereceu fazer o gol, mas pelo que a Juventus, pelo menos, incomodou mais, né? Realmente, até agora, aquela bola na trave, pela jogada, pelo jeito que ele tirou do goleiro, foi um pecado o Yildiz não fazer aquele gol, né? E a gente ficou dependendo de uma jogada diferente, de um jogador diferente para ganhar o jogo. Sobre questão de campeonato, tem muito campeonato pela frente. Alguns anos atrás eu diria o seguinte: olha, eu estou hoje numa tristeza com essa derrota, estragou meu sábado, mas sabe o que vai compensar essa derrota? Ganhar do Napoli. Ganhar do Napoli em casa. E se a gente ganhar, fica um ponto atrás de novo, como estava antes dessa rodada começar. Antes de começar a rodada, a gente estava um ponto atrás deles. A gente precisa ganhar deles no confronto direto para voltar a ficar um ponto atrás. E aí é o que vai compensar, porque todo torcedor, se puder trocar a derrota de hoje por uma vitória com o Napoli, vai preferir, vai assinar, vai cravar 1000 vezes a vitória contra o Napoli, né? Por quê? Porque é a rivalidade, entre aspas, que é na cabeça deles e por causa do Antônio Conte. Agora, eu vou fazer uma situação aqui, eu fico muito à vontade para falar. Como eu disse, só o Miretti chutou no primeiro tempo 2 vezes, muito pouco. E depois ele diz 2, são 4 chutes, ou seja, time que não chuta não faz gol, já dizia o dito popular. Só que o Miretti, como eu disse agora há pouco, não é a função dele. O Davi não aproveitou no final ali, um pouco antes do final, um pouco antes dos acréscimos, uma bobeada da zaga do Cagliari. Acho que o Davi não esperava aquela bobeada. Tem que estar ligado. O zagueiro pode falhar se você, né? É o caso do um abraço aos palmeirenses, o Davidson. Ele estava ligado ali, roubou a bola do jogador do Flamengo e fez o gol do título. Falhou a defesa do Cagliari e o Davi não aproveitou. Mas como eu disse, o Davi está no primeiro ano, por isso que eu dou um crédito. O Davi chegou agora, é o primeiro campeonato dele, eu dou um crédito. E é por isso, até mando um abraço para o meu amigo, me permita lhe chamar de amigo, né? Tá sempre comentando aqui no canal, o Sequeira. É por isso que a Juventus precisa, sim, de um atacante. Porque o Vlahovic, não estou aqui cravando, tá? Mas o Vlahovic não vai ficar na Juventus. E o Openda, depois que chegou, eu tenho uma informação aqui, depois que chegou o Ottolini, o Openda está em observação. Observação para não ficar. Só se ele jogar muita bola. O Milik, para mim, vai fazer o mesmo fim do Pogba. Não é mais um jogador de futebol, é um ex-jogador. E o Vlahovic, como eu disse, não vai ficar. Ou seja, a gente só vai ter um atacante de área, né? O Conceição é ali pelo externo, mas jogador 9-9, só o Davi. Então a gente precisa tentar trazer o Matetá. Eu acho que é assim que pronuncia, Matetá. Precisa, é um bom jogador. Perguntei também na Itália, falam muito bem dele. Hoje, até me falaram agora há pouco, pelo menos um gol ele teria feito, porque teria dado alguns chutes no gol, coisa que os atacantes não estão fazendo, coisa que o Davi não fez hoje. Repito, a gente não merecia perder. Agora, dois pontos negativos. É oficial agora, tá? Agora é oficial, me perdoem. Eu já tinha perdido a paciência, mas não a esperança. Agora eu perdi a esperança no Koop Miners.
Me desculpem quem gosta dele, não é jogador, não é da Juve, posso até errar, tomara, mas não, eu mandaria embora agora, em janeiro. E vou falar uma coisa que vai surpreender vocês. O Spalletti hoje errou, ele errou. Ele não manteve o mesmo esquema do último jogo. Dá para entender, ele queria variar um pouco. Também demorou um pouco para mexer. Não entendi porque tirou o Miretti. Mas com isso tudo, com qualquer crítica que a gente possa fazer ao Spalletti, eu confio nele, tá? Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho na Juventus. Eu continuo confiando nele. Não é o tropeço de hoje que vai mudar minha opinião. Porém, essa mudança no esquema de hoje, um jogador que eu sempre critico, que eu também não quero que fique na Juventus, que é o McKennie, com essa mudança de esquema, ele comprometeu a pequena boa fase do McKennie ao colocar o Koopmeiners ali. E o Koopmeiners não está rendendo nem na zaga quando ele pediu para jogar, nem na frente da zaga. O Koopmeiners é um jogador a menos da Juventus, na minha opinião. É um jogador a menos. Então acho que tomara que o Douglas Luiz não volte. Foi um dinheiro mal gasto no Douglas Luiz, que era um cara que não era de grupo, assim, não gostar de ficar na reserva é uma coisa, fazer cara feia é outra. Muito preocupado com o extracampo. Já o Koopmeiners, que é um cara que é mais calmo, mas não tem bola para jogar na Juventus. Esse cara é titular na Holanda? Eu não acompanho a Holanda. Comentem aí, me ajudem. O Koopmeiners é titular na Holanda? O Depay do Corinthians eu sei que é. Velho, ele parece que é titular. Mas o Koopmeiners é titular na Holanda? Estou fazendo a pergunta, tá? Não é irônico, não. Eu não sei, eu não acompanho a Holanda. Por favor, me respondam. Esse cara não é jogador da Juventus. É jogador de Atalanta, tá? E eu que defendo e defendi bastante e acho que é um goleiro sim para a Juventus, só que eu começo a questionar se ele é para ser titular, que é o Di Gregório, que várias vezes salvou a Juventus. Vamos rever o jogo contra o Real Madrid pela Champions. Vamos rever o jogo contra o próprio Real Madrid pelo Mundial de Clubes. Mas começo a perceber o seguinte, que a primeira bola que vai no gol, não sei se é porque ele está frio, a primeira bola que vai é gol. Então, se o outro time adotar essa estratégia, vamos tentar se segurar aqui, quando for 60, 70 minutos, a gente chuta no gol que vai ser gol, porque tá lá o Di Gregório, ele não pega. Me tá dando essa impressão do Di Gregório, eu não sei vocês, basta uma bola aí no gol, que ele não tá aquecido, ele leva o gol. É aquilo que vocês costumam dizer, o tal do chama-gol. Não é uma crítica, é apenas uma observação, mas eu começo a achar se não é o caso de dar o titular para o Perini, que estava para sair. E para o ano que vem buscar um outro goleiro, porque o Perini não deve ficar. E aí traz um outro goleiro e o Di Gregório vai para o banco. Para ter uma sombra, para ter uma competitividade ali na posição. Porque está me dando a impressão que a primeira bola que vai no gol é gol. O Cagliari não é um time forte. É difícil jogar lá, mas eles não são um time forte. E a gente conseguiu perder para o Cagliari. Injustamente, mas o futebol é isso. O futebol é também isso, né? Por isso que eu falei no início aqui, assistam a partida de Juventus, procurem no YouTube Juventus versus Hamburgo. Assistam os melhores momentos que vocês vão ver o quanto é doloroso o futebol e quanto é amargo quando a gente não vence e quando a gente nem empata, quando a gente perde, tendo mais domínio, tendo mais posse de bola e mesmo chutando pouco, chutando mais que o adversário e a gente perde. Então o que eu posso falar para vocês? Que faz parte do jogo agora. As observações e as críticas eu fiz. Sim, o Spalletti demorou para mexer no time. Sim, o Koopmeiners é um a menos. Está provado por A mais B. E sim, não dá para depender dos chutes do Miretti. O Miretti poderia ter feito 2 gols. A gente já está contente, já está feliz, já está exaltando cada vez mais o Miretti. Mas aí tem um detalhe. Os atacantes, no caso o Davi, tem que chutar. Tem que tentar fazer o gol. Como mesmo jeito que eu cobrei que
o Willi diz, não foi bater o pênalti, o Locatelli pegou a bola e deu pro Davi, eu cobro do Davi. Tem que chutar, atacante tem que chutar pro gol. Muito campeonato pela frente, eu não jogo a toalha, não estou preocupado com o quarto lugar. A gente chegou tão perto dos líderes. A gente quer ganhar sempre, mesmo sabendo que não vai ganhar sempre. Eu digo a gente, os torcedores da Juventus, que é a mentalidade do fino alla fine. Tô triste, gostei do primeiro tempo, acho que é um time que vai crescer, está em construção. Nunca a gente pode ficar falando, sabe, que tá tudo errado porque perdeu. Como também não podemos falar que tá tudo certo porque ganhou de 5 da Cremonese. Mas hoje não tem muito o que explicar. Futebol é assim, às vezes você joga melhor. Jogamos melhor no primeiro tempo. E o Cagliari com 3 chutes, um gol e um tiro na porta, gol. É o futebol. Mas falta um atacante, falta quem tá lá, no caso o Davi, chutar no gol. E falta o quê? Falta ter um goleiro que esteja preparado para o primeiro chute a gol. Na minha opinião, é uma crítica, é uma observação que vai se tornar uma crítica cada vez mais se esses erros continuarem a se repetir na Juventus. Bom, eu vou encerrar o vídeo, vou dar um parecer aqui. Como diz um outro amigo, é quando você, não adianta depois de morrer você querer falar que a pessoa é boa, que a pessoa é um santo, não. Mas eu vou dar uma opinião que é o seguinte, eu não desejo mal para ninguém, não desejo doença, morte, nada disso. O pior inimigo, eu, cada um. Eu desejo cadeia para dirigentes corruptos, como por exemplo Máximo Moratti. Nunca questão de saúde. E infelizmente, vocês viram aí, o presidente da Fiorentina veio a falecer. Então, nunca gostei dele. Não era uma pessoa de caráter, não é um santo, mas eu não desejo o mal a ninguém. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso. Não era um santo, tá? Não vou mudar minha opinião, não sou hipócrita. Mas daí, sabe, é pesado. Esse tipo de coisa passa longe de mim e passa longe do esporte. É isso, não tenho mais a acrescentar. Tô chateado pela derrota. A gente não merecia perder. Tô chateado. Tomara que a gente vença o Benfica quarta-feira e tomara que a gente vença o Napoli no próximo final de semana. Se a gente vencer o Napoli no próximo de semana, não duvidem aqui eu fazer uma pizza ao vivo, porque vai ser muita alegria. Tomara. Só assim, estava conversando agora com uma das pessoas que me informa sobre Juventus. Ele tá puto da vida, criticando a falta de um jogador de área. E eu falei, calma, de repente tomara que a gente ganhe do Napoli, só isso para substituir a minha amargura de hoje, vencer o Napoli semana que vem. Falei para ele que ele odeia os napolitanos. Vamos ver o que acontece, ragazzi. É isso, like no Finestra. Desculpa o meu desânimo, porque foi uma... Futebol é isso também. A desilusão. Eu preferia estar puto aqui, porque o time jogou mal, exceto o Kobe Miners, mas não tenho muito o que dizer. Fino alla fine sempre. Forza Juve.